Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Muito bem. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite, no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. O tema dessa mensagem eu coloquei como sendo um chamado à integridade. Um chamado à integridade. Vamos ficar de pé, nós vamos ler apenas. Nós vamos trabalhar o capítulo todo, mas eu vou ler apenas os 2 primeiros versos. E depois nós vamos estar lendo paulatinamente com o avanço da mensagem. Amém? Diz a palavra de Deus: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Vamos orar mais um pouquinho? Nosso Deus e Pai, graças te damos por esse privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite, onde vamos estar em memória ao teu Filho, celebrando, meu Deus, uma das ordenanças estabelecidas no Novo Testamento, que é a ceia do Senhor. Possa Deus nos abençoar com a tua palavra, nos iluminar nessa hora, que teu Espírito possa estar, Deus, atuando em nossas mentes, em nossos corações, de tal maneira que possamos ser edificados e abençoados com a tua palavra. É isso que te oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, hoje é um dia especial, né? Para nós que somos cidadãos brasileiros, né? Fomos chamados a nos manifestar para escolhermos aqueles que estarão comandando o destino o destino da nossa cidade pelos próximos 4 anos, né? E um dos critérios, né, que deveria ser bastante, eu diria, presentes, né, nessa escolha que fizemos hoje, né, é uma palavrinha chamada integridade. Isso, irmãos, a cada dia, né, no nosso meio, isso parece que está cada vez mais raro, né? E, infelizmente, né? Não só no meio político, mas reflete também no povo, porque é o próprio povo que muitas vezes, aliás, que faz as escolhas desses homens que vão estar à frente da nossa cidade, estado e país, né? Então essa falta de integridade que muitas vezes a gente vê naqueles que estão governando, seja uma cidade, seja um estado, seja um país, ela reflete de certa forma, né, a falta de integridade moral de grande parte da sociedade, de grande parte da população. Porque do contrário, né, essas pessoas que muitas vezes nós nos espantamos com os escândalos que pipocam a cada dia, né? Elas, quer queira, quer não, foram escolhidas pelo povo, pela sociedade, por todos nós que fazemos, né, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. E essa falta de integridade moral, né, ela está atingindo todos os segmentos da nossa sociedade. A gente não vê isso apenas nos governos, né, mas nas famílias também. Você olha para o número de adultérios, de escândalos, de divórcios que acontecem, isso é um reflexo, não é? Você olha também, infelizmente, até dentro das igrejas,
Quantos escândalos nós não temos assistido, né? Nós não temos, infelizmente, acompanhado de pessoas que são líderes, né? Que deveriam ser exemplo, que deveriam ser modelo para o rebanho, mas que se envolvem no escândalo moral, no escândalo sexual, no escândalo financeiro, seja lá o que for. E isso mancha a imagem, né, do Evangelho. E isso justamente é a falta de integridade moral que lamentavelmente tem, né, afetado a sociedade e nos governos e nas famílias e lamentavelmente nas igrejas, né? A gente vê, né, eu quando era garoto, né, acredito que todos vocês também, né, estudavam, né, e sempre tinha ali um camarada ali que não estudava, né, e havia estratégias de passar cola. Isso parece ser uma coisa pequena, mas isso marca uma falta de integridade que está presente. Quantos às vezes vai fazer um concurso público, usa de apetrechos tecnológicos para receber informações e fazer uma prova, né? E hoje, né, com os recursos que se tem, cada vez mais é desafiador, né, para que isso não aconteça, porque a tecnologia facilita isso. Lamentavelmente tem acontecido. Você vê, por exemplo, falta de integridade no namoro. Quantas vezes, né, quando eu era pastor titular lá na igreja nossa ali no Severino Cabral, né, eu dizia sempre aos jovens: olha, vocês não avancem o sinal, porque se vocês avançarem o sinal, eu não vou participar de um teatro, né? Camarada chega ali de véu e grinalda e tudo mais, né, aparentando uma coisa que de fato não estava acontecendo. Isso, há pesquisas aí que lamentavelmente, né, cerca de metade dos jovens que estão em nossas igrejas estão faltando com integridade no namoro. Isso, infelizmente, quando começa errado, às vezes isso é levado e é estendido para dentro do casamento. Ora, se não houve integridade no namoro, o que é que garante que vai haver integridade quando houver o casamento, né? A falta de integridade nos negócios, na vida financeira, né? Já contei essa história aqui, né? Mas sei que tem pessoas novas que sempre têm visitado as nossas igrejas. Meu pai era bodegueiro ali na rua Santo Antônio. Ele não gostava de crente, né? Eu sei que aquilo ali tinha um certo, né, ranço de preconceito e tudo mais, mas infelizmente, né, naquela época, né, se vendia no caderno, né? Tinha uma cadernetinha também que o cara, e muitos crentes, né, compraram e passaram a perna no meu velho, que era dono daquela mercearia. Isso é falta de integridade na sua vida financeira. A Bíblia nos mostra, né, a história das Escrituras, né, que mesmo em meio a essa corrupção toda, isso não é novo, né, desde que o homem caiu ali no Jardim do Éden, isso vem acompanhando a história da humanidade, né? Mas a Bíblia traz alguns relatos de homens que faltaram com integridade, né? Por exemplo, como Davi, que matou um dos seus capitães para ficar com a sua mulher, uma coisa terrível, um crime hediondo que aconteceu. Mas também mostra exemplos de pessoas que, mesmo enfrentando a adversidade, com muito a perder, muitas vezes até a própria vida, eles se mantiveram íntegros. A gente vai lembrar, por exemplo, de José do Egito, né? O jovem de 17 anos, estava ali servindo, né, na casa de um dos maiorais do faraó do Egito, e ao ser assediado pela esposa daquele homem, né, ele resistiu, né? Ele se manteve íntegro e terminou, né, passando anos e anos na cadeia por causa disso, porque não quis ceder, né? Ele preferiu a prisão do que a liberdade, praticando, né, o pecado. Você vai ver no caso do profeta Jeremias, né, que poderia ser como algum daqueles profetas que haviam na sua época, que profetizavam aquilo que o rei queria ouvir, mas ele tinha um compromisso com Deus, né? E para manter a sua integridade, ele profetizava aquilo que Deus falava ao seu coração, e ele, né, colheu
prisões enfim, e privações terríveis. O próprio João Batista, né, poderia ter silenciado ao ver essa relação promíscua que estava havendo ali com o rei Herodes. Ele, por causa da sua integridade, ele confrontou aquele homem, e nós sabemos a história, e ele perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua integridade, mas não perdeu a sua honra. Esses dois primeiros versos, né, que nós lemos aqui, mostra uma preocupação. No final do verso 2 diz: para que o rei não sofresse dano. O império babilônico havia caído, agora havia se levantado um novo império, que era o Império Medo-Persa, que substituiu o Império Babilônio. Mas os homens, né, tanto do Império Babilônio, né, como também do Império Medo-Persa, eles continuavam com o mesmo sentimento, ou seja, continuavam corruptos. E o rei Dário queria ali justamente escolher, né, pessoas que pudessem, tanto esses satrapas, que eram um tipo de superintendente, de prefeitos, né, como esses presidentes que estariam supervisionando esses satrapas, fossem pessoas íntegras, para que o seu governo, o seu império, como diz aqui no final do verso 2, não sofresse dano. O governo, né, que administrava aquelas terras havia mudado. O Império Babilônico havia caído e havia se levantado um novo império, que era o Império Medo-Persa. Mas o coração dos homens continuava o mesmo, continuava com o mesmo sentimento. E o rei aqui estava preocupado com o problema da corrupção, né? A gente pensa que é só algo contemporâneo dos nossos dias, esse problema, né, da corrupção, essa preocupação com a corrupção. Mas isso, né, cerca aqui de 2.500 anos atrás, já havia essa mesma preocupação. Essa mesma preocupação que existe hoje. Ou seja, os tempos mudam, mas os problemas continuam os mesmos. E a corrupção estava ali presente, incrustada, né, nas esferas do governo do imperador Dário, como nós vamos ver mais adiante. Primeira coisa que eu vejo nesses dois versículos: havia uma preocupação. A preocupação era que o seu governo, né, o seu império, não sofresse dano. A segunda coisa que eu vejo aqui está no verso 3, eu queria que você lesse comigo. Diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Em meio a essa lama, né, em meio a essa podridão, havia alguém que estava se destacando. Ou seja, Daniel estava mostrando que era possível ser íntegro, mesmo em meio à corrupção. Será que é possível? Né? Será que é possível se eleger? Hoje nós tivemos eleições. Se eleger um vereador e permanecer íntegro, é possível. Não é fácil. Não sei se todos aqueles que chegam lá estão dispostos a pagar esse preço. Eu também não sei, né, se o nosso povo, como eu falei, né, que esse sentimento está permeando a sociedade dos nossos dias, vão também querer alguém assim. Não havia, né, esse regime aqui era um regime totalitário, né, não era um regime democrático, que as pessoas escolhem os seus governantes. Ali, aquele governante, o imperador Dário, o rei Dário, foi imposto pela força, e ele também impunha os seus governantes, os seus prefeitos, os seus presidentes também, por uma escolha de foro íntimo. Não havia eleição naquela época, mas ele estava interessado ali em escolher os melhores. E aqui percebe-se, né, que dentre esses caras todos, haviam 3 presidentes, né, e mais de 120 satrapas, havia um cara que estava se destacando. E esse homem, né, o texto diz aqui que havia um espírito excelente. Então, Daniel se manteve íntegro, mesmo a despeito do ambiente ao qual estava inserido, né? Não há justificativa. Mesmo que essa sociedade esteja aí do jeito que está, cada dia mais, né,
corrompida, depravada, caída, a ordem moral está se desmontando, mas nós que somos, né, filhos de Deus, que seguimos as Escrituras como nossa regra de fé e prática, nós somos chamados, mesmo estando nesse ambiente, a viver uma vida de integridade. Daniel não estava disposto a negociar, a vender a sua consciência, a negociar os seus valores. A base da sua integridade era a sua fé em Deus, e a fé em Deus era o alicerce da sua fidelidade diante dos homens. Daniel aqui estava se destacando por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua integridade, por causa do seu zelo, do seu esmero no seu trabalho. Ele tinha consciência, né, de que não estava servindo aos homens, mas em primeiro lugar estava servindo a Deus. Como isso, irmão, seria extraordinário se estivesse presente no nosso meio. Como isso teria um impacto positivo na nossa sociedade. A gente olha para o Brasil, né? Você vê aí 60 milhões de evangélicos, se diz que se tem no Brasil, 30% da população aproximadamente. É muita gente. E por que que esses 30%, esses 60 milhões, imagina, é quase um terço da população. Imagina se todos nós estivéssemos vivendo uma vida de integridade. É evidente que teria um impacto. É evidente que esses números que nós temos aqui, essas estatísticas que nós temos no Brasil, não seriam esses. É muita gente, irmãos. 60 milhões de pessoas. Seria o quê? A terceira maior nação da América Latina. Só perderia para o Brasil e para o México. É muita gente. E nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que pensar sobre isso. Será, né, que eu tenho vivido à altura do chamado de Deus na minha vida? Será que eu tenho impactado as pessoas, né, com a minha maneira de viver? Essa é uma coisa que nós temos que pensar. Verso 4. A integridade incomoda. Diz assim: então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. O autor aqui evidentemente não está dizendo que Daniel era perfeito, mas o que ele está dizendo aqui é que na ótica humana, né, ele era alguém incorruptível, ele era alguém irrepreensível. Procuraram, escrutinaram ali a vida daquele cara. Será que nós passaríamos nesse teste? Será que nós passaríamos nesse teste? Provérbio 27, versículo 4, diz o seguinte: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Aquele homem estava para ser promovido, estava para ser honrado, para ser destacado, em meio àqueles 3 presidentes, em meio àqueles satrapas, e isso estava despertando inveja, estava incomodando as pessoas. E por quê? Por que estava despertando inveja? Por que estava incomodando as pessoas? Justamente porque Daniel não concorria com as mesmas práticas dos seus colegas de trabalho, e por isso eles conspiraram contra ele e queriam matá-lo. Nós somos chamados, né, a não concorrer com as práticas desse mundo, lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho. Chegava na casa de alguém ontem, né, e tinha um crente e um descrente. Eles estavam falando de política, né, que, como a gente sabe, há corrupção muito grande nesse período de compra de voto. E o crente está dizendo: rapaz, fulano apareceu aqui na rua e está comprando voto aí com força. Aí o incrédulo disse: rapaz, quem é? Me diz aí que eu quero receber o meu. Aí eu disse para o crente:
Eu disse na cara dele: esse aqui é incrédulo, é do mundo. Para ele aqui é normal, e para ti? Aí a pessoa disse: não vou. Meio assim, meio, né? R$100, 150, já faz. Se diz que tem 110 mil crentes em Campina Grande, pelo último censo. Daria para fazer uma boa diferença, cerca de 25% da população. Será que esses 110 mil crentes votaram no dia de hoje com a sua consciência? Votaram de forma íntegra ou porque recebeu um favor? Ou porque fez uma troca? Não precisa ser dinheiro não. É um emprego, é uma portaria, alguma coisa, né? Farinha pouca, como diz o ditado, meu pirão o quê? Primeiro. Eu espero que não tenha ninguém assim, né? Que faltou, que vendeu seus valores, sua consciência, no dia de hoje, trocou algum favor e votou em alguém, não pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa deu para ela. Daniel não estava disposto a concorrer com as mesmas práticas. Devia haver corrupção, devia haver esquema. Olha, Daniel, faz vista grossa nisso aqui, veja bem, ó. Aí aqui a gente tem uma propina, tem uma comissão, e aí, vamos lá? Daniel disse: não, esse cara é irrepreensível, esse cara é incorruptível, esse cara está atrapalhando os nossos negócios, esse cara pode até colocar a nossa cabeça em risco, se nós formos descobertos por esse rei. Sabemos que naquela época, né, era a lei, né, de talião, né? Era olho por olho, dente por dente. Versos 5 a 9, para nós avançarmos. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a algum deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Perceba que no verso 7, no início, ele diz, ele já começa a mentir, né? Todos os presidentes do reino. Tinham quantos? 3. Daniel foi consultado? Não. Já começaram ali, né, a usar da mentira e do engano. Aí o verso 8: agora pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Primeira coisa que chama aqui a atenção, irmãos, que Daniel era um homem que testemunhava a sua fé, né, na esfera pública e na esfera privada. Às vezes a gente expressa a nossa fé na esfera privada, mas não expressa a nossa fé no ambiente social, na esfera pública. Muito crente, né, que é tímido, e às vezes até concorre com as mesmas práticas na esfera pública e na esfera social, mas quando vem para o privado, ou quando vem para um ambiente eclesiástico, se coloca uma máscara, se coloca uma capa, se cria um estereótipo. Daniel não. Perceba bem que no verso 5 ele diz: olha, nós não vamos achar nada contra esse cara se nós não procurarmos na lei do seu Deus. Então eles perceberam qual era a conduta religiosa de Daniel. Eles sabiam que Daniel, 3 vezes por dia, ele se recolhia ao seu quarto e elevava o seu coração em oração ao Senhor. E por isso que eles tramaram, né, a formulação dessa lei, desse edito, justamente caso pensado para atingir a vida daquele homem. Era um cara de testemunhar, que testemunhava a sua fé. Será que nós temos testemunhado a nossa fé? Será que as pessoas olham para nós na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, seja lá onde for, esse cara é um crente, essa moça é um crente, é uma crente?
o testemunho dela. Ela é diferente, ele é diferente. O procedimento dele. Ele prefere ter prejuízo do que transgredir aquilo que ele crê. Será que as pessoas têm olhado para nós e têm visto isso? O decreto apresentado trazia como isca, né, a exaltação e a lealdade ao rei. O rei aqui se tornou refém do seu próprio orgulho e, por conseguinte, do seu próprio decreto. O rei aqui caiu na armadilha da bajulação e se tornou refém das suas próprias leis. Perceba que o ambiente daquela época era politeísta, né? A estratégia era elevar o rei a uma posição divina por 30 dias. 30 dias. Olha, ninguém pode recorrer a nenhum Deus ou a nenhum homem, fazer oração, petição, seja lá quem for, a não ser a ti, ó rei. Então, estava ali, né, massageando o ego do rei Dário, aparentemente, né, buscando lealdade do seu povo ao rei, mas havia, né, um subterfúgio por trás. Havia um subterfúgio por trás. E interessante, irmãos, que essa estratégia de criar leis para atingir o povo de Deus, né, ela não é nova. Se a gente for lá para o livro do Apocalipse, né, vai dizer que quem não tiver determinada marca, ninguém sabe o que é, nem vai comprar, nem vender. Como é que vai ser isso? Se o cara não compra, nem vende, como é que eu vou receber meu salário? Como é que eu vou fazer minhas compras? Fico pensando como vai ser isso, né? Parte da igreja acha que vai estar lá nos céus, nas bodas do Cordeiro, né? Eu acho que o pastor Rony não pensa assim. Possivelmente nós vamos estar aqui sendo desafiados a manter a nossa integridade ou não. Agora perceba bem, se nós não somos íntegros nas pequenas coisas, como é que vamos manter a nossa integridade como manteve Daniel quando nas coisas maiores, quando formos desafiados a, se possível, perder a nossa própria vida por causa da nossa fidelidade a Deus? O teólogo Matthew Henry, ele diz o seguinte: proibir a oração durante 30 dias é o mesmo que roubar de Deus todo o tributo que ele merece de um homem, e roubar de um homem todo o consolo que ele recebe de Deus. Vou ler de novo. É um grande teólogo, né, que diz: proibir a oração durante 30 dias é o mesmo que roubar de Deus todo o tributo que ele merece de um homem, e roubar de um homem todo o consolo que este recebe de Deus. Eu sei que para muitos crentes não vai fazer muita diferença, né? Porque tem muitos crentes que só oram quando um dirigente, um pastor aqui diz: vamos orar. Assim como também não vai fazer muita diferença se baixasse um decreto de não ler a Bíblia por 30 dias, porque também tem crente que não tem o hábito de ler a Bíblia. Se nós formos fazer uma pesquisa aqui, né? Eu aconselho o pastor Rony fazer, botar uma caixinha ali, né? Fazer um questionário para conhecer aqui o perfil da igreja aqui. Não vai botar nome, não vai botar nada, só para marcar lá. Você lê a Bíblia todo dia? Você ora todo dia? Quanto tempo? Né? Você vê pornografia? O cara lá não vai saber que foi, só para marcar. Eu faria isso, pastor. Até para o senhor saber trabalhar aqui as mensagens de como vai conduzir esse povo. Nós teríamos muitas surpresas. Porque tem muita gente aqui que não lê a Bíblia todo dia, que não ora todo dia. E isso vai fragilizando o crente, né? E quando ele é desafiado a manter a sua integridade, por ele não ter esse relacionamento íntimo com Deus, ele fraqueja. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como é que ele diz aí, a última parte? E orava, e dava graças diante do seu Deus, o quê? Como
costumava fazer. Irmãos, Daniel não muda sua agenda ao saber que estava agora com uma sentença de morte diante de si. Irmãos, o que é que nós faríamos se tivéssemos uma sentença de morte diante de nós? Qual decisão nós tomaríamos? Esse homem aqui, ele resolve não mudar a sua agenda. Ele reafirma-se diante de Deus e diante dos homens: eu vou manter a minha agenda. Vai ser 3 vezes ao dia, orando a Deus, como de costume eu fazia. Daniel não foge, ele não transige. Ele continua orando, fazendo aquilo que costumava fazer ao Senhor. As circunstâncias não mudaram, aliás, as circunstâncias mudaram, mas Daniel não foi levado pelo vento das circunstâncias. Eu preguei aqui, né, não sei se recentemente, sobre o capítulo 1 de Daniel. E ali era um jovem, adolescente, que resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ali desde a sua mocidade, desde a sua juventude, ele estava compromissado com Deus e mostrando a sua integridade. Capítulo 1 de Daniel. Aqui ele já é um ancião, um homem experiente, já um homem vivido, né? Ele aprendeu a ser íntegro desde a mocidade, a não transigir, e assim na sua velhice ele estava mantendo. Daniel, agora um ancião, preferia morrer do que pecar contra a sua consciência. O seu quarto ali era tipo um jardim do Getsêmani, no qual com certeza ele foi tentado a transigir, a negociar os seus valores, a negociar a sua consciência. Ele sabia que ele poderia ser destroçado por aqueles leões. E o diabo sabe, irmãos, o quanto nós valorizamos a nossa vida. Lembra do que ele disse a Deus, né? Quando estava, né, acusando a Jó? O que é que ele disse? Pele por pele e o quê? E o homem dará tudo pela sua o quê? Pela sua vida. Ele sabe, irmãos, o quanto nós estamos apegados a essa existência, o quão nós tememos a morte. Mas tem coisas que são mais importantes do que a nossa vida, porque não adianta preservar a vida pecando contra Deus, transigindo, se tornando repreensível. Certamente ali naquele seu quarto, né, ele pensou, talvez ali a sua carne falando ao seu íntimo: por que não facilitar as coisas? Veja a sua posição, veja seus privilégios. Talvez a sua carne lhe disse ali: assegure seu futuro, não ore a Deus em público, são apenas 30 dias, ore secretamente em seu coração se quiser, porque fazer como sempre você tem feito, certamente você será notado e perderá tudo. Irmãos, isso aí não era uma tradição, né? Deus não estabeleceu ali uma lei que se deveria orar 3 vezes ao dia. Não, você não vai ver isso. Mas ele havia talvez feito esse voto com Deus, esse compromisso com Deus, que estaria orando, se recolhendo ao seu quarto 3 vezes ao dia, com suas janelas abertas para Jerusalém, e elevando o seu coração a Deus. Para ele seria inadmissível transigir com isso para preservar a sua vida.
E os seus acusadores sabiam da sua, como eu falei há pouco, da sua posição, da sua cultura religiosa, da sua tradição. E se ele tivesse transigido ali, é como se ele tivesse na sua mente transigindo com Deus e negando a Deus, e negando a sua fé. Daniel resolveu transigir, não com Deus, mas com os homens. Você sabe quando é o único momento que nós temos que transigir com, por exemplo, com o nosso patrão, com o nosso professor, com o nosso pastor, né? Com o nosso prefeito, governador, presidente da república. Você sabe qual é a única hora que nós devemos transigir e ser infiéis a eles? É quando eles exigem de nós qualquer coisa que faça com que transijamos com Deus. Ele vinha sendo fiel aos homens ali. Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus primeiramente. Mas a partir do momento que os homens exigiram que ele fosse infiel com Deus, ele disse: não, basta, eu tenho um compromisso maior. Lá em Atos capítulo 4, né, diz isso, quando Pedro estava diante do sinédrio, quando ele diz: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Daniel aqui, quando ele soube do decreto, o que é que ele fez? Ele foi para o seu quarto, ele foi buscar a Deus em oração, como ele costumava fazer, como diz o próprio texto. Ele estava buscando ali das armas espirituais para resistir, para que Deus o mantivesse íntegro, para que Deus o mantivesse fiel, mesmo sendo desafiado, né? até o próprio sangue. Daniel não julgou o mais importante, sua segurança, sua vida. Antes a colocou em jogo por causa da sua comunhão e fidelidade a Deus. Lá em Mateus capítulo 16, verso 25, diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa vida para nos mantermos fiéis a Deus? Nós temos que ir para o nosso quarto de oração e pedir a Deus forças, porque se depender da minha carne, da sua carne, nós vamos negar a Ele, como Pedro negou a Ele na cara. Eu não conheço esse homem. Versos 11 a 17. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhes disseram: não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o levassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse
a respeito de Daniel. Irmão, a primeira coisa que eu vejo aqui é a diligência dos inimigos, né, do povo de Deus. Eles tramaram, armaram, né, arquitetaram todo esse mal, né, e sabiam que Daniel, eles tinham certeza que Daniel iria manter a sua integridade. Que coisa linda, que coisa extraordinária, né? E ao constatarem isso, vai lá, né? Acham Daniel orando. E, irmão, se Daniel não estivesse orando, o que é que esses homens diriam a Daniel? Com certeza Daniel seria censurado como covarde por seus inimigos, como transigente, né? Como corruptível, assim como eles eram. Seria censurado por covardia. E aqui eles recorrem ao rei, né? E como sempre, assim como o nosso adversário, assim como o nosso inimigo, de prontidão foram acusar a Daniel ao rei. Versos 12 e verso 13, né? E a acusação já estava permeada de falsidade, né? E também de um certo preconceito, né? Quando eles dizem, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e ele diz aqui, né, que não faz caso de ti. É claro que Daniel fazia caso das ordenanças, e por isso que do rei, e por isso que ele havia se destacado, e o rei queria colocá-lo numa posição, né, acima de todos aqueles homens. Ele estava agora sendo fiel ao Senhor, e isso é tão verdade que o próprio Dario diz, o teu Deus, né, no verso 16, a quem tu continuamente serves, que te livre. Daniel era um homem íntegro, né? E essa lei aqui estava sendo usada no intuito de destruí-lo. E aqui no verso 16, né, quando o rei disse, e o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E aqui o próprio rei dá testemunho da inocência de Daniel, né? Ele diz, olha, Deus a quem tu continuamente serves, né? E denota também nessa declaração aqui, né, a limitação e a impotência dos governos humanos. Você percebe que o rei tentou de todas as maneiras, né, salvar, livrar a Daniel, mas ele estava submetido à lei que havia estabelecido. Daniel foi lançado naquela cova. Irmãos, no capítulo 3, conta a história daqueles 3 amigos de Daniel que foram lançados aonde? Aonde eles foram lançados? Na fornalha. O método de morte horrenda do Império Babilônico era lançar os homens na fornalha de fogo. E agora, sob o Império Medo-Persa, havia mudado a estratégia. Não deixava de ser tão horrenda assim, porque aqueles leões eles passavam ali dias sem se alimentar, justamente para ficarem famintos. Você imagina, né, o horror que seria ser lançado dentro daquela cova e ser esmigalhado, comido, estraçalhado por aquelas feras. Essa foi a escolha que Daniel fez para manter a sua integridade. Estava disposto a perder a sua vida para não pecar na sua consciência contra Deus. Nos versos 18 a 23 nós vemos aqui o cuidado de Deus. Vamos ler? Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel,
servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele repete isso, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Irmãos, nós não podemos evitar que os homens, conspirem e tramem contra nós, lá na escola, lá no trabalho, lá na repartição pública, na vizinhança, aonde quer que nós estejamos. Nós não temos como evitar isso. Mas uma coisa nós podemos fazer, é orar. Amém? É orar, para que Deus frustre o propósito dos ímpios. A Bíblia não fala, não relata, qual foi o teor da oração de Daniel ali naquele seu quarto, quando ele tomou conhecimento desse interdito, desse decreto. Mas talvez ele tenha orado e pedido a Deus forças para não negligenciar, para não olhar para os seus próprios interesses, para a sua própria vida, para que ele desse força, para que, se possível, enfrentasse ser lançado dentro daquela cova. Eu não sei se ele orou por livramento. Talvez ele tenha orado, porque tempos antes os seus amigos foram livres de forma espetacular daquela fornalha que fora aquecida várias vezes. Talvez ele tenha pedido a Deus um livramento, não sei, nós não sabemos. Ou talvez tenha pedido a Deus forças para enfrentar tudo isso, porque, como eu já falei aqui, nós tememos a morte, nós tememos o sofrimento. Mas com certeza ele pediu a Deus ali para que a sua fé em Deus fosse mais importante do que a sua própria vida. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas pelo mundo. A história da igreja é marcada, pela história dos mártires. A gente sabe disso. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, Tiago, que era um dos apóstolos de Jesus, foi morto à espada, Estevão, foi ali apedrejado. Isso tem sido uma constante, recorrente até nos dias de hoje. Eu não duvido que Deus tenha poder para livrar-nos espetacularmente de alguma provação, mas eu tenho certeza que Ele não nos deixará de dar forças para enfrentar essa hora quando ela chegar. Aqui nós vemos uma intervenção divina, que aqueles homens, eles não estavam contando com isso, eles tinham por certo que Daniel seria morto, que Daniel seria removido do seu caminho, e agora eles poderiam fazer as suas negociatas, as suas corrupções, receber os seus subornos. Daniel cuidou-se em manter-se íntegro, em manter-se fiel, em velar por seu testemunho, em honrar a Deus com sua vida, e a Deus coube livrá-lo das garras do inimigo. Amém, irmãos? O nosso papel, a nossa missão é nos manter íntegros, é nos manter fiéis, é velar pelo nosso testemunho, é honrar a Deus. Esse é o nosso papel. E o papel que cabe a Deus, é de nos livrar, é de nos guardar, é de nos fortalecer diante das adversidades, diante dos nossos inimigos. Esse é o papel de Deus. Aquele homem ali estava triste, fugiu o sono daquele rei, passou a noite em claro, em jejum.
Daniel era um homem tão íntegro que ele tinha imprimido no coração do rei Dário um pouco de fé, um pouco de esperança. Sim, mesmo sendo um homem incrédulo. Por que eu digo isso? Porque ele foi na cova dos leões. Ele foi na cova dos leões. Ele achava que Deus, esse Deus a quem Daniel servia, poderia livrá-lo dessa situação. Ou seja, irmãos, quando você vive uma vida íntegra, uma vida reta, quando você busca uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Deus, você contagia quem está ao seu redor. A recíproca também é verdadeira. Quando você que se diz crente vive uma vida aí, né, relapsa, onde falta compromisso com Deus, onde você vive uma vida negligente, escandalizando o nome do Evangelho, você também influencia negativamente as pessoas que estão ao seu lado. Como é que as pessoas vão querer Deus? Vão desejar Deus, né? Vão buscar a luz se você está sendo treva. Esse homem aqui, Daniel, ele levou o rei a crer em Deus, nesse aspecto. Estou falando aqui de crença de salvação, mas de crença que Deus tinha poder para livrar, para fechar a boca daquelas feras. E ele vai lá, está lá nos versos 19 e 20, no final aqui diz: dá-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E os versos 21 e 23 a gente vê que o mal se transformou em quem? Em bem. Deus não livrou Daniel dos problemas, mas Deus livrou Daniel em meio aos problemas. Às vezes Deus permite que vivamos problemas, para que a nossa fé seja fortalecida e nós vejamos o agir de Deus, o operar de Deus na nossa vida. Como é que nós vamos ter experiências com Deus, irmãos, se a vida é um mar de rosas? Nós só vamos ter experiências com Deus se Deus permitir muitas vezes que sejamos provados, para Ele se manifestar a nós e nós vermos o seu agir, o seu operar na nossa vida. Verso 24, caminhando já para o final. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Aqui a gente vê a colheita dos ímpios, irmãos. A colheita dos ímpios vai chegar. Você está vendo eles prosperando aí no mundo? O paraíso deles é aqui, 70, 80 anos, mas vai passar. E a colheita deles vai chegar. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, e que essas pessoas tenham a oportunidade de, em vida ainda, encontrarem Jesus Cristo em suas vidas. Porque a colheita deles está lá no livro de Apocalipse. Todo aquele que não foi encontrado escrito o seu nome no livro da vida vai ser lançado naquele lago de fogo. A maldição, a colheita daqueles ímpios, né, ainda se deu aqui nesse mundo, porque o rei Dário mandou chamá-los. Vocês que tramaram contra Daniel, que me fizeram baixar esse edito, que me enganaram, agora vocês vão pagar com o veneno que vocês estavam usando. E lançaram eles na cova dos leões. E o texto diz que antes deles chegarem ao fundo daquela cova, os leões lhes esmigalharam todos os ossos. A maldição que eles lançaram em cima de Daniel caiu sobre a vida deles. Daniel foi exaltado e honrado, enquanto seus inimigos foram desmascarados e destruídos. Versos 25 e 27. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual
em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele não diz perante o meu Deus. Perante o Deus de quem? O Deus de quem? De Daniel. O seu Deus. O Deus de Daniel, o seu Deus. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia. Daniel não se deixou influenciar, mas influenciou. Amém? Ele não se deixou influenciar pelo interdito, pela lei, pelo risco de perder a sua própria vida. Ele não se deixou influenciar, mas porque ele se manteve fiel, ele influenciou esse homem a baixar esse decreto espetacular. Não foi Daniel que estava sendo exaltado aqui. O decreto teor dele exaltava quem, irmãos? Exaltava quem? Deus. O nome de Deus estava sendo honrado por causa da integridade e da fidelidade do seu servo. Deus quer, por meio da sua vida, ter o nome dele honrado e exaltado no meio dessa geração corrompida e caída. Deus nos chama, nesses dias, a influenciar esse mundo, ao invés de ser influenciado. A tristeza é que muitas vezes nós somos influenciados, ao invés de influenciar. Toda vez, tudo, gera uma modinha aí, os crentes seguem. Cada vez mais os crentes quer ser parecido com o mundo, quer estar na moda, não quer ser trachado de quadrado, de arcaico, de antiquado. Meu amigo, que se exploda o mundo, pode me chamar do que quiser. Eu quero que Deus me sustente até o último suspiro da minha vida. E essa tem que ser a nossa oração. Dario exaltou a Deus dizendo, primeiro, que Ele é o Deus vivo. Segundo, que Ele é o Deus eterno que vive para sempre. Terceiro, que seu reino jamais será destruído. Quarto, que seu domínio não terá fim. Quinto, que Ele é o Deus que livra, que salva e faz maravilha. Sexto, Ele é o Deus que livra os seus filhos. Verso 28, e aqui a gente encerra. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel viu a Babilônia cair. Ele foi promovido no reino de Dário, o Medo, né? Lembrando que era o império Medo-Persa. Esse Dário era da linhagem dos Medos. E no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, Deus honra aqueles que o honram. Amém? Deus exalta. Deus é quem exalta e também é quem humilha. Para finalizar aqui, a gente aqui aprende algumas lições com esse texto. Primeiro, que integridade e fidelidade vai despertar a inveja dos homens corruptos e infiéis. Segundo, que os maus conspiram contra os bons para destruí-los. Terceiro, a fidelidade a Deus é mais importante do que a nossa vida. Amém? Quarto, Deus permite que seus servos sejam provados. Quinto, Deus é o salvador do seu povo. Sexto, é possível viver em integridade em meio a um mundo caído. Sétimo, nesse mundo nós somos chamados à resistência, a não nos aculturarmos com o sistema. E oito, eu faço uma pergunta a todos vocês: qual o impacto que você tem gerado no meio ao qual você vive? Qual o impacto? Você tem sido íntegro como esse homem? Se você for íntegro como esse homem, o nosso Deus vai ser exaltado, o nosso Deus vai ser honrado, e pessoas vão ser influenciadas a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.